Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode dizer obrigado, Jesus? Você pode glorificar esse nome, essa presença. Bendiga a presença do Espírito Santo. Bendiga a presença do Espírito de Deus neste lugar. Bendiga a presença de Jesus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quanta gente bonita tem aqui hoje, não é mesmo? Amém? Quem é bonito diz amém. Quem é feio diz tem misericórdia, Jesus. Brincadeira, não tem ninguém feio aqui não. Aleluia. Quantos convidados temos aqui? Primeira, segunda, 10ª vez. Faz assim só para a gente conhecer. Quanta gente bonita. Meu cunhado lá atrás, Jefferson. Bom te ver aí, cara. Cristiane foi ali fora, uma saída estratégica, já volta. Sejam bem-vindos. Você pode aplaudir a Jesus por esses convidados, amigos, queridos. Deus abençoe você. Nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja e estamos comemorando 14 anos da nossa igreja. E hoje também nós estamos comemorando 50 anos da pastora Cristiane. Então, antes de terminar o culto, nós vamos ter aqui uma homenagem para ela. Mas a gente ainda tem uma palavra para ministrar com você. E eu gostaria que você estivesse muito ligado, muito atento àquilo que Deus vai falar. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Nós vamos ler na versão NVI. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos ler todo mundo juntos, em uníssono. Eu vou contar até 3 e aí a gente lê bem forte juntos. 1, 2, 3, vai! Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia! Que palavra! Aleluia! Jesus, quando estava aqui na terra, ele nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. O microfone está um pouco estranho, tá? Sim ou não? Vocês podem melhorar para mim, por favor? Dar uma equalizada nele, está meio estranho. A minha voz já não é muito bonita, e o microfone não ajuda. Só é bonita quando eu canto. Aí quando eu canto fica bonita. Jesus nos ensinou a orar. Melhorou, gente? Rapaz. Benção, irmãos. Nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. E nessa oração a gente ora e diz: venha a nós o teu reino. Cumpra-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O tema da nossa palavra hoje é o reino de Deus vem sempre em primeiro lugar. Ele nos ensinou a orar assim. Ele orou e nos ensinou a orar dessa maneira. Vai chegar o dia, está chegando o dia, vai chegar o dia em que essa oração de Jesus e nossa oração também vai ser atendida. E o reino de Deus virá. E vai se cumprir cabalmente. Cabalmente. É por isso que nós ansiamos, oramos, trabalhamos para que o reino de Deus venha. Para que a sua vontade se cumpra, tanto na terra, como é cumprida no céu. Da mesma forma que a vontade de Deus é cumprida no céu, nós queremos, oramos e trabalhamos para que a sua vontade aconteça aqui na terra da mesma forma. Independente daquilo que você faz, do lugar onde você trabalha, dos dons que você tem,
independente de qualquer coisa, todos nós compartilhamos de um único chamado, de um mesmo chamado, e esse chamado é de expandir, um chamado para expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Nós somos chamados para edificar o reino de Deus. É para isso que o nosso navio está posicionado. O navio, ele se posiciona e ele tem um destino para chegar. O nosso navio está posicionado para expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Esse é um negócio que todos nós deveríamos estar investindo. E se estivermos indo em outra direção, podemos ter a certeza que estamos nos afastando da vontade de Deus para nossas vidas. Se você estiver indo numa direção contrária, a direção de expandir o reino, de trazer o reino, de estabelecer o reino, você está se afastando totalmente da vontade de Deus para a tua vida. Providenciar para que o reino de Deus venha na terra deve ser a nossa maior ambição, o nosso maior desejo, o nosso único encargo de vida. Na verdade, o Senhor Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou o seu reino, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sua profissão, seu casamento, seu dinheiro, enfim, tudo que você tem, ou fez, ou faz, deve contribuir para a expansão do reino de Deus. Caso contrário, nada do que você está fazendo faz sentido. Nada do que você tem faz sentido. Nada do que você busca faz sentido. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, o primo de Esther, Mordecai, fala algo muito interessante para ela. Ele diz: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, presta atenção nisso, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mordecai não fez um discurso motivacional para Esther se sentir bem, mas ele fez um ultimato alarmante e grave. Esther era uma jovem judia que viveu em uma época onde o Império Persa dominou vários povos, várias nações e subjugou, inclusive, os judeus. Esther era uma jovem pobre que era cuidada e tutoriada pelo seu primo Mordecai. E Mordecai, ele era tutor de Esther. Viviam nas mesmas condições dos demais judeus, sob domínio, sobre possessão. Eles eram posse. Os judeus faziam parte de um império poderoso, um dos maiores impérios que já existiu. Esther, ela, nesse contexto, uma menina pobre, ela foi escolhida por Assuero para ser sua rainha. Esther, da noite para o dia, ela saiu da pobreza e tornou-se rica. Esther se tornou a esposa de Assuero, uma das mulheres mais poderosas de todos os tempos, foi a rainha Esther. Amã, eu não sei se vocês lembram de Amã, aquele cara encapetado, oprimido, ele arquitetou a destruição dos judeus. Amã era vizir do rei. Ele arquitetou a destruição dos judeus, ele trabalhou, ele fez com que o rei elaborasse um decreto, onde em um determinado dia,
Todos os povos tinham autorização para fazer mal aos judeus, para matar os judeus e tomar aquilo que eles possuíam. Amã, ele foi, ele articulou, ele planejou destruir os judeus, e ironicamente, somente uma pessoa podia, interceder pelos judeus junto ao rei Assuero, e era uma judia, e o nome dessa judia era Esther. Mordecai, quando soube do decreto de Assuero, e todos os judeus ficaram apavorados, porque eles não tinham chance contra todos os povos, contra o que as pessoas iam fazer com eles. Ele manda um recado para a rainha Esther, no capítulo 4 de Esther, do livro de Esther, versículos 13 e 14, por favor. Mordecai diz o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Não pensa que você vai ser a única que vai escapar, não, porque você está aí no palácio, está numa situação especial. Não pensa que você vai ser a única que vai escapar, não, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Em outras palavras, Mordecai disse: não se vai dessa, Esther. Você não chegou no lugar que você está porque você é bonita, linda, inteligente. Você não chegou no lugar onde você está por causa das suas virtudes ou por algum outro motivo. Você foi colocado no lugar onde você está de forma estratégica pelo Senhor Deus, por causa de um propósito maior. Foi isso que Mordecai falou. Mordecai estava dizendo para ela levantar e falar com o rei Assuero a favor do povo. Não é uma atitude de generosidade que você está tendo, não é uma atitude de caridade ou uma cortesia opcional. Levantar-se nesse momento para interceder pelo seu povo não é nada disso, não é uma opção, não é uma cortesia. Pelo contrário, fazer isso é você está fazendo aquilo que Deus te colocou no palácio para fazer. O propósito, Esther, de você estar aí no palácio é justamente para esse momento, para essa hora, para que através de você Deus possa trazer livramento para o povo. Mordecai destaca: se você não fizer exatamente aquilo que Deus colocou você para fazer, será destruída, e Deus vai levantar outro no seu lugar. Deus vai providenciar socorro para o povo dele de uma outra forma, mas você vai ser destruída. No texto diz: você e sua família vão ser destruídos. Algumas pessoas afirmam: eu não posso testemunhar no meu trabalho, pois corro o risco de ser demitido. É justamente o contrário. Você foi colocado por Deus naquele lugar por causa de um propósito maior do que você. Foi Deus quem lhe deu o seu emprego, foi Deus quem lhe deu a sua empresa. Ele deu a você por um motivo, por um propósito que é maior do que você. O seu chamado é fazer o reino de Deus se expandir e avançar onde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, Deus tem um propósito de fazer o reino de Deus ser levado àquele lugar através da sua vida. Você não está numa faculdade simplesmente para estudar e fazer uma graduação. O propósito principal da sua estada lá é levar o reino de Deus para lá, é manifestar a luz de Cristo naquele lugar. Daniel Kolenda, do ministério do evangelista Reinhard Bonnke, afirma o seguinte: vi pessoas gastarem centenas de dólares
em restaurantes e em diversões sem sentido. Mas quando a salva de ofertas é passada, elas imediatamente começam a resmungar e a reclamar. Dizem: tudo o que eles fazem é pedir dinheiro nessa igreja. Quando dão alguns dólares ao Senhor, acham que foram muito generosos. Esquecem que o dinheiro que está em suas contas bancárias não pertencem a eles. Todo o dinheiro que possuem pertence a Deus. Todo dinheiro, tudo que você tem, tudo que eu tenho, não é nosso, é de Deus. O salmista diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que nele habita, tudo é do Senhor, tudo é de Deus, tudo provém de Deus, tudo pertence a Ele. Irmãos, Deus não só é a fonte da nossa provisão, Ele não só é a origem de tudo que nós recebemos, como Deus também é aquele que nos dá força e nos dá saúde para adquirir riquezas, para produzir frutos, para trabalhar. Ele que nos dá força para isso. Ele nos dá a capacidade de adquirirmos riquezas. Se Deus lhe confiou o dinheiro, você precisa entender que o destino final desse dinheiro não é você, não é a sua casa. Existe um propósito maior. Quando as bênçãos de Deus fluem por intermédio de você, você também é abençoado pessoalmente. Quando uma água, ela flui de uma tubulação, ela flui da tubulação, mas a tubulação é molhada pela água. Quando os recursos fluem de você para um propósito maior, você é o primeiro a ser abençoado de forma especial. Você está entendendo? Não cometa o erro de pensar que você é abençoado porque é muito especial, maravilhoso, inteligente, trabalha bem. Você é o cara, você é diferenciado no mercado. Você estudou, passou no concurso, se qualificou. Não cometa esse erro. Pois se Deus não puder contar contigo, olha só o que eu estou dizendo para você. Se Deus não puder contar contigo, Ele vai levantar outro. Porque o propósito de Deus, o seu reino, é maior do que você. As bênçãos, as dádivas, as coisas que nós recebemos, os talentos, os dons não são nossos, eles são de Deus. Quando Jesus vier, Ele vai pedir conta de como nós trabalhamos o nosso talento. Por quê? Por que Ele vai fazer isso se o talento é nosso? Não! O talento não é nosso, Ele confiou a nós, mas Ele nos deu a incumbência de trabalhar e de multiplicar esse talento, porque um dia vai ter uma prestação de contas. Aquilo que Deus confiou a você não é teu. Ei, acorda! Você ainda não conseguiu entender o princípio espiritual. Se você retém mais do que é justo, você vai perder. Isso é pura perda. A alma generosa prosperará. Deus tem querido levantar pessoas na igreja que vão abençoar o reino. Esse lugar aqui já devia ser nosso. Ainda estamos pagando aluguel. Por que ainda estamos assim nesse nível? Porque existem pessoas neste lugar que poderiam ser um canal de Deus para que isso fosse consolidado, mas pensam, entendem que a sua vida, a sua família é o fim de tudo que Deus tem feito, e não é. Não compreendem que quando se colocam como um instrumento nas mãos de Deus, o que Deus faz? Deus derrama mais, abençoa mais, prospera mais, multiplica, porque Ele tem em vista um propósito maior. Um propósito maior.
Se ele não puder contar contigo, ele vai tirar o que te deu para dar para outro, com quem ele possa contar. Como Mordecai disse para Esther, Deus te abençoou com um propósito. E o fato de você cumprir esse propósito não é uma coisa secundária. É o motivo pelo qual você tem essas bênçãos em primeiro lugar. Deus te deu o que Ele te deu. Deus te capacitou com a capacidade que você tem. Deus te deu saúde, a saúde que você tem, para você usar para Ele. Para você viver para a glória dEle. Para você expandir o reino dEle. Não é para você, não é para você ir para a academia, ficar lá, ó. Aí sai da academia assim, ó. Fortão, usa essa energia para expandir o reino. Usa essa energia, essa força, essa saúde para a glória de Deus. Vai para a academia, sim. Mas na academia, seja luz resplandecendo naquele lugar. Amém? Deus é capaz de levantar o próximo homem que irá transformar o mundo da noite para o dia. Deus é capaz de te usar, irmão, num nível extraordinário que você nunca sonhou. Deus, Ele é capaz de fazer isso. Ele pode tirar alguém da sarjeta, como Ele fez com Esther, que era uma ninguém, e colocar no palácio. Ele não precisa da permissão de ninguém para fazer isso. Deus é soberano e para Ele não existe limite. Ele faz o que lhe apraz. Sempre que cooperamos com a expansão do reino de Deus, nós estamos trabalhando debaixo de um respaldo poderoso, onde não há limites. Na essência, o que Mordecai disse a Esther foi o seguinte: os propósitos de Deus se realizarão com ou sem você. Mas se você se recusar, você e a sua casa perecerão. Irmãos, nós fomos colocados neste mundo com o propósito de fazer avançar o reino de Deus. Isso é mais que uma preferência ou um privilégio. É uma responsabilidade e um dever divino, pelos quais seremos considerados eternamente responsáveis. Existe uma responsabilidade, existe um chamado, existe uma missão, e a missão é expandir o reino de Deus. Fazer avançar o reino de Deus não é uma questão secundária, é o motivo para o qual você foi salvo, é o motivo para o qual você nasceu. Pare para pensar. Você entrou para o reino de Deus para viver a vida do reino num tempo como este. Foi num tempo como este que Deus chamou você, né? Não foi um tempo mais tranquilo. Não foi, Deus não te chamou há 100 anos, há 200 anos atrás. Deus te chamou nos dias de hoje. Nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de Elias. Né? Dias semelhantes aos dias do profeta Elias, dias que antecedem o arrebatamento da igreja, dias de desafio espiritual. Foi para esse tempo que Deus te chamou. Lembre-se do que Jesus disse: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas não podem ser o foco da sua vida, da minha vida. Não, nós precisamos estar focados no reino. As demais coisas vão ser acrescentadas. Carreiras, cônjuges, finanças, educação, nunca deveriam ser o nosso foco principal. Todas essas coisas serão resolvidas pelo Senhor e serão acrescentadas por Ele, desde que nós tenhamos e mantenhamos o nosso foco no reino. Quando nós mantemos o nosso foco
gastamos a nossa energia em prol do reino, Deus se envolve em trabalhar para nos conceder as demais coisas. O salmista disse: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você está dormindo? Ele está trabalhando a favor daquele que nele espera. Ele trabalha por você. Procurar o reino de Deus é um dos segredos mais poderosos para descobrirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Procurar não, priorizar. Toda vez que priorizamos o reino de Deus, nós nos aproximamos da vontade dEle. Nós buscamos, nós nos envolvemos, nós investimos no reino de Deus e Ele vai revelando a sua vontade para nós. Às vezes as pessoas ficam querendo saber o que Deus quer para a minha vida, o que Deus tem para a minha vida, e ficam paradas sem se envolver, assistindo tudo o que está acontecendo de camarote, como se não fossem integrantes, não pertencessem ao reino, à igreja, ao exército de Jesus Cristo. Ficam assistindo de camarote, são confusas, não conseguem discernir o que Deus tem para as suas vidas. Ei, preste atenção, quando você se envolve em priorizar o reino de Deus, quanto mais você se entrega às coisas de Deus, mais se tornam claras as revelações de Deus sobre a vontade dEle para você. Aleluia! Mais clareza você tem. Muitas pessoas estão equivocadas, acham que as questões do reino são questões místicas, são questões que não são terrenas, e aí querem se envolver em coisas terrenas, querem se dedicar a favor das coisas terrenas, a comida, a bebida, o que vai vestir, onde vai morar, o futuro dos filhos, o que eu vou construir. Começa a dedicar e empenhar a sua vida em prol das coisas terrenas, das coisas temporárias, das coisas deste mundo. Elas decidem primeiro, antes de se envolver com qualquer coisa relacionada a Deus e ao seu reino, elas decidem primeiro colocar comida na mesa e pagar as contas. Isso parece a coisa responsável a ser feita, não é mesmo? Mas não é isso que Jesus disse. Jesus ensinou: não se preocupem com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir. Seu Pai no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele cuidará de vocês. Em vez disso, busquem primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você quiser saber que trabalho Deus tem para você, busque o reino de Deus e você descobrirá qual é o seu chamado ocupacional. Porque muitas pessoas, elas distinguem o que é espiritual e o que é natural do mundo. E aí algumas pessoas têm a impressão que para trabalhar para Deus, elas têm que ser um pastor ou um missionário, exercer alguma função eclesiástica. Isso não é verdade. Eu ouvi um testemunho de uma irmã que eu fiquei muito tocado, né? Eu não posso dar detalhes, mas essa irmã trabalha num lugar estratégico, um hospital, onde pessoas muitas vezes passam por situações difíceis e chegam a óbito. E naquele lugar, quando a pessoa está numa situação dessa, com um grande risco de morte, essa irmã prega o evangelho para essa pessoa e leva ela a Jesus. Algumas aceitam a Jesus, outras não. Mas as pessoas que aceitam a Jesus, elas já partem daquele hospital para uma vida eterna. Você quer me dizer que está aqui na frente do púlpito, pregando a palavra como eu estou fazendo para você, é mais espiritual do que isso que essa irmã faz? É claro que não.
Deus tem um propósito na tua vida, no lugar onde Ele te colocou, no seu trabalho, e o seu trabalho tem uma importância muito maior do que simplesmente redundar em frutos como salário para você. Você quer saber com quem deve casar? Quer saber, juventude, com quem você deve casar? Solteiros. Quem está solteiro aqui faz assim para eu dar uma olhadinha? Pouca gente, irmão, pouca gente. Eu não sei se ficaram com vergonha. Ser solteiro não é pecado não, irmão. Pode levantar a mão. Né? Você quer saber com quem deve casar? Busque o reino de Deus e você vai encontrar o seu cônjuge. Não precisa ficar na internet, né? Fazendo charminho, como o pastor Paulo falou, né? Que ele vê umas irmãs da igreja com umas posezinhas assim, ó, na internet. E a gente de vez em quando vê uns negócios, né? E pior quando a gente está distraído e curte uma bodega dessa. Que bota um texto bíblico, Jesus não sei o que lá. Aí tu vai lá e curte. Aí daqui a pouco você vê a foto. Não posso curtir um negócio desse não. Aí tu vai lá e descurte. Né? Porque fica naquela, né, aquela posição, com aquela roupinha, né? E bota um texto bíblico. Aí, meu irmão, é impressionante, irmãos. Eu não sei o que está acontecendo, mas a galera parece que está meio, né? Meio voada. Meio pipa voada. Era o que a gente falava, pô, o cara é mó pipa voada. Tá estranho, irmão. Tá estranho. Aí a pessoa começa a ficar desesperada. Quer casar, e aí fica até com vergonha de levantar a mão. Eu sou solteiro. Queima o filme levantar a mão que é solteiro. Paulo falou, cara, é melhor você não casar, meu irmão. É melhor você ficar solteiro. Você vai evitar problema para você. Mas se tu não aguentar, então casa. Paulo falou isso, está lá em 1 Coríntios. Então não é desmérito ser solteiro. Ser solteiro é uma bênção. Você, quando é solteiro, Paulo diz, você se preocupa com as coisas do Senhor. Né? Quando você é casado, irmão, você está programado, vou orar, tem que ir no mercado. Né? Você tem que orar de madrugada para ninguém te atrapalhar, meu irmão. Não é mole não. Aí o pessoal fica desesperado. Diziam antigamente que quando estava assim nessa faixa etária de 19, 20 anos de idade, a pessoa dizia, aquele texto bíblico, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não, troquei o versículo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Aí daqui a pouco, os anos vão passando, vai chegando aos 30, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí quando passa dos 35, aí muda o versículo, aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quer saber quem é a pessoa de Deus para a sua vida? Busque o reino de Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Eu conheci a minha amada, hoje está fazendo 50, está linda demais, irmãos. Estou pensando até em comemorar quando chegar em casa. Eu conheci a minha amada fazendo a obra de Deus. A gente era da mesma igreja, envolvido na obra de Deus, pregando, expulsando demônio, orando, envolvido lá com as atividades. A gente ficou amigo, e era amigo, a gente ia junto para as reuniões. A gente morava na mesma rua, eu passava na casa dela, pegava ela, e a gente ia junto, conversando, batendo papo e tal. E foi aí que Deus foi gerando, foi se envolvendo com a obra de Deus que Deus trouxe. Essa companheira que é uma companheira fantástica, que me ajuda de uma forma extraordinária, ajuda a estruturar. Irmãos, ela é uma bênção. Toda a qualidade que a nossa igreja tem, a estrutura, né, tudo
né? Se não fosse ela, fosse eu sozinho, não sei como é que ia ficar não, irmão. Ia dar ruim. Muitas pessoas atrapalham a obra de Deus, porque Deus tem um chamado para algumas pessoas, sim, um chamado diferenciado, especial, mas eles casam com a pessoa errada. Como é que eu sei que é a pessoa errada? A pessoa errada é a pessoa que não está junto contigo, com aquilo que Deus tem para a tua vida, e vai atrapalhar. Porque mais importante do que você casar, é o propósito que Deus tem para a tua vida, irmãos. É mais importante. O casamento vem depois. O casamento deve ser, sabe, uma coisa que vai somar para que você viva aquilo que Deus te chamou para viver. Você está entendendo? Por isso é tão importante você viver, fazer a obra de Deus, priorizar o reino de Deus. Deus vai colocar no momento certo a pessoa que Ele tem para você. Você quer saber que faculdade deve fazer? Busque o reino e você irá para o curso na faculdade certa. Você quer saber onde deve morar? Busque o reino e Ele conduzirá à localidade geográfica correta. Porque morar no lugar errado atrapalha. A pessoa, Deus tem um chamado, Deus plantou na igreja local, a pessoa está crescendo, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Aí o que ela faz? Arruma uma casa lá na casa do chapéu. Arrumei uma casa própria para comprar lá na casa do chapéu, lá onde o vento faz a curva, lá onde Judas não perdeu a bota porque ele não conseguiu chegar lá. Aí o cara vai morar lá, para quê? Comprei uma casa própria. Aí para de congregar, para de reunir, né? Vai para uma igreja que não é a igreja que Deus plantou ele, né? Interfere, os filhos começam, né? Começam a conviver no local, não encontram a pessoa que Deus tinha para a vida dos filhos, dentro de um propósito de Deus original. Muda tudo. Deus está falando contigo? Buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Será que pode ser tão simples assim? Essa única ordem poderia ser realmente o segredo para descobrir a vontade de Deus? Será? Irmãos, eu quero só dizer uma coisa para vocês. Essa palavra não é minha. Essa palavra não é de nenhum filósofo ou de nenhum pregador. Quem disse essas palavras foi o próprio Filho de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus, ou o seu reino, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino não é uma fórmula mágica. Então já peguei o esquema, eu vou buscar o reino, e aí vou me dar bem nas outras coisas. Não funciona desse jeito. Buscar o reino não é uma barganha. Eu estou me envolvendo aqui na obra de Deus, só quero ver o resultado. Não funciona assim. Buscar o reino precisa ser fruto de um amor verdadeiro. Um amor a Deus, como diz a palavra, primeiro mandamento. O amor a Deus acima de todas as coisas. Você ama tanto a Deus que você não tem uma outra opção a não ser se envolver completamente com o seu reino, com a sua obra, cooperar para que as coisas aconteçam. A gente vive um tempo, irmãos, onde as pessoas estão perdendo a revelação a respeito de reino de Deus. A nossa igreja aqui é uma igreja que recebe todo mundo. Por exemplo, a pessoa, eu estou na sua igreja, mas eu não gosto de célula. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estou nessa igreja porque eu gosto de célula. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não existe aqui nenhum tipo de, se não for mesmo de uma célula, não existe isso. Ok? Não existe isso. Você, claro que se você não participa de uma célula, você não vai receber as coisas, os benefícios que alguém que participa de uma célula recebe. Mas isso é uma opção tua, né? O importante é que você não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. É que você se envolva na obra de Deus de alguma forma, né? Mas se Deus colocou você numa célula, você entende como isso pode ser poderoso,
para alcançar vidas, para você crescer no relacionamento, porque nós precisamos de amigos. A gente precisa de se relacionar com pessoas, irmãos. Aqui a gente tem uma grande multidão, a gente não tem como conversar, bater papo, orar um pelos outros, né? A gente ora de forma genérica, mas numa célula as pessoas oram de forma nominal, né? Pelo problema específico, conversam, ajudam, têm comunhão, se divertem. Mas a gente está percebendo que as células são uma bênção, e elas começam a crescer, e quando começam a crescer, a gente esbarra em um problema. Na verdade, a gente esbarra em dois problemas. Primeiro problema, a célula vai multiplicar, vai para onde? Tem gente que não está querendo mais abrir a casa, não quer receber ninguém, não quer ser incomodado. Primeiro problema. Segundo problema, as pessoas não estão querendo se envolver com responsabilidade e compromisso, não querem liderar. A impressão que temos é que a compreensão desse princípio poderoso de buscar o reino, de priorizar o reino, de se envolver com o reino, de se doar para o reino, de morrer em prol do reino, está se perdendo. Nós precisamos nos envolver com o reino, mas a motivação tem que ser o amor, tem que ser a revelação. À medida que nós seguimos e buscamos o reino diariamente, o Senhor nos acrescenta diariamente, bênção após bênção. Todas as necessidades que temos, sejam emocionais, físicas, financeiras, espirituais, elas são cuidadas diretamente pelo Senhor. Ele cuida de nós. Quando nos envolvemos com Ele e levamos Ele muito a sério, Ele cuida de forma muito séria de cada uma das nossas necessidades. Muitas pessoas colocam educação em primeiro lugar em suas vidas. No fim de tudo, elas serão tolas, altamente inteligentes. Muito inteligentes, mas tolas. Perdendo a maior sabedoria de todas em sua busca incessante por conhecimento. Muitas pessoas priorizam buscar as riquezas, buscar o crescimento financeiro, e no final da sua vida, elas vão entender a verdade de Mateus 6:24, que não se pode servir a dois senhores. Ou você vai servir ao Senhor Deus, ou o dinheiro, ou as riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Muitas pessoas colocam a família em primeiro lugar em suas vidas. No fim de tudo, é a família delas que pagará o preço por suas prioridades mal direcionadas. Quando você coloca Deus em primeiro, Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua família. Já ouvi justificativas de pessoas que não querem mais trabalhar na obra de Deus, sabe por quê? Porque tem filho pequeno, ou porque tem filho adolescente. Você quer saber se isso procede? Não procede. Não procede. Filho é uma bênção, filhos são herança. Os filhos às vezes dão um trabalhinho sim, dão trabalho. Eu lembro que quando a Cristiane, teve uma época que ela trabalhou em 3 faculdades, e tinha dia que a chapa ficava quente. Quando ela chegava em casa, irmãos, lá para quase as 11 horas da noite, a casa estava virada de cabeça para baixo. Eu estava mega estressado, tomando conta da Isabela e de Ana Clara. E a Ana Clara fazia uma bagunça na casa, espalhava brinquedo na casa inteira, e ela ainda chegava e ainda me dava dura, e eu lá morto, lá em cima do sofá, esgotado. A gente liderava jovens todo sábado, não era quinzenal não, meu irmão. Cadê o pastor Marco? Era todo sábado. Jovens, célula na nossa casa, depois a gente ia para o culto jovem, e fazendo mestrado, estudando, trabalhando, corrigindo prova, às vezes até de madrugada, dando conta de todas as demandas, promovendo, a gente fazia acampamento, congresso, eventos, ministrava, evangelizava, dando conta de um monte de coisa. A gente vê aí mulheres que começam a trabalhar, já não conseguem mais dar conta do trabalho, da casa, da igreja.
outras que nem trabalham e não conseguem mais dar conta da obra de Deus. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma disposição, mas uma coisa nós não podemos perder de vista: se tem alguma coisa que é importante, não pode ser deixado para segundo plano, ou em segundo lugar, ou deixado para quando der. É o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Tem muita gente que começou na vida dando certo, mas no meio da jornada destrambelhou. Parou de dar certo, perdeu o que tinha conquistado com esforço, com empenho, perdeu o que tinha conquistado profissionalmente, perdeu o que tinha progredido espiritualmente, ministerialmente, porque o reino de Deus deixou de ser a prioridade na sua vida. Quando colocamos qualquer coisa antes de Cristo e do seu reino, quero chamar o pessoal aqui. Quando colocamos qualquer coisa antes de Cristo e do seu reino em nossas vidas, não apenas perdemos o reino de Deus, como também perdemos todos os outros tesouros. Deus não aceita segundo lugar, terceiro lugar. Deus é um Deus zeloso. Não terás outros deuses diante de ti. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo entendimento. Deus, Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Ele promete cuidar de nós. Ele promete suprir as nossas necessidades. Ele promete abençoar a nossa vida. Deus colocou você aonde você está por causa de um propósito maior do que simplesmente você dar conta de suas necessidades financeiras, ou cuidar da sua família, ou realizar algum projeto pessoal. Deus tem um projeto maior, o projeto do reino, ele é maior. A razão da nossa existência é o reino. A razão de estarmos aqui é o reino. A razão de nós nos casarmos é por causa do reino. E Deus quer nos usar. Amém? Num nível maior, Deus já tem nos usado. Deus já tem usado você. Alguns mais, outros menos. Mas Deus quer nos usar num nível maior, para expandirmos o reino dele. Quando a glória de Jesus se manifestar, quando a Shekinah for revelada em toda a terra, num nível que nós não estamos acostumados a experimentar, quando a glória cobrir toda a terra, como as águas cobrem o mar, vai ser tremendo, vai ser tremendo. Em breve o reino de Cristo vai ser levantado, o reino de Cristo vai ser estabelecido. Mas enquanto a nossa oração não é ouvida, não é respondida totalmente, nós podemos expandir o reino, nós podemos trazer o reino através da pregação da palavra, através da nossa oração, através de um testemunho, através do emprego, dos nossos recursos. Tanta coisa tem para acontecer, irmãos, tanta coisa tem para acontecer. Mas na tua vida pessoal não tem espaço para o reino de Deus, porque o teu orçamento financeiro, ele só cabe você e tua casa, não cabe mais ninguém. Não cabe o reino, não cabe a obra de Deus. A gente precisa repensar a nossa vida, porque senão a gente corre o risco de viver tudo o que temos vivido e no final descobrirmos que perdemos o nosso tempo, que fizemos coisas que não tinham valor, que não eram legítimas. Demais coisas no grego é uma expressão matemática que simboliza um valor. Um valor de um numeral zero. Um valor quando somado muitas vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes, em uma operação matemática de adição, você pode somar zero 1 milhão de vezes que o resultado vai ser zero.
que você coloca qualquer coisa na frente do reino de Deus, você está somando zero. Você está somando zero. Você pode somar zero 200 vezes, o resultado vai ser zero. Mas quando você coloca o número 1, que é a prioridade do reino, do seu reino, da sua justiça, antes do zero, você começa a colocar zero, e aí e o zero do lado já é 10, mais um já é 100, mais um já é 1000, mais um zero já é 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Por quê? Porque quando o reino vem primeiro, as demais coisas, elas são coisas abençoadoras para a nossa vida. Elas são instrumentos de Deus para nos abençoar e para abençoar o reino dele. Porque a nossa vida, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós desejamos deve cooperar para a glória de Deus. Deve ser para estabelecer o reino de Deus. Eu quero pedir para você se colocar em pé nesse momento, e nós vamos cantar essa música e depois nós vamos orar.